Boa tarde, primeiro ano. Bora colocar nossa vida em ordem, mas antes uma charadinha, ok? Para animar o nosso dia. Reparem, nossas charadinhas estão começando a ficar mais complicadinhas, não estão? Vamos ouvir essa de hoje. Qual é a coisa? Qual é ela? Que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? Vamos ver, vou colocar um tempinho aí para vocês. Começando agora. Pronto, o primeiro ano o tempo acabou. Quem será que acertou? Vamos ver a resposta. É o guarda-chuva o primeiro ano. Quando ele está aberto, ele nos protege. E quando ele está fechado, ele não guarda nada. Certo? Agora sim, bora começar? Mesmo? Peguem a apostila. Capítulo 4 de Geografia, página 28 e 29. Vamos lá? Nesse capítulo, primeiro ano, vocês vão ver que assim como o nosso corpo sofre transformações conforme vai passando os anos, os lugares também sofrem essas modificações, certo? Mas aí na página 28 e 29, está falando para vocês observarem as imagens. Olha lá, cada imagem tem um número. Número 1, número 2, número 3, número 4. E mostra modificações nas pessoas. Olha, na primeira imagem é uma jovenzinha com bebê. Na segunda imagem é a mesma jovem, só que ela não é mais tão jovem quanto a primeira. E uma criança, o bebê cresceu. Na terceira também ocorrem modificações, aquele bebê já não é mais uma criança, ele já é um adolescente. E na última é que mostra a modificação que aconteceu em todos mesmo. Todas as fotos, as imagens têm modificações, mas a última é a que mais modificou. Aí tem as bolinhas, Converse com os professores e os colegas sobre as imagens. Observe com muita atenção as imagens 1, 2, 3 e 4. E agora descreva em voz alta cada uma delas. Primeiro ano, vocês vão falar aí para o adulto o que aconteceu em cada uma delas. Depois a gente confere, tá? Na segunda bolinha fala assim, o que aconteceu com o bebê da primeira figura quando chegou lá na última? O que aconteceu com esse bebezinho quando chegou aqui na última? Fácil, em primeiro ano. E na última bolinha fala, e o que aconteceu com a mãe do bebê da primeira figura? O que aconteceu com essa jovem quando chegou aqui, na última figura? Ela ainda continuava sendo uma jovem? Ela se tornou o quê? Responde para o adulto, depois a gente confere, certo? Mudando de página aí, Página 30. Nós no lugar. Primeiro ano. Lembra que a Pro falou que com o tempo os lugares também mudam? Então, essa parte fala exatamente por quê. Nosso corpo sofre alteração conforme vai passando o tempo de maneira natural, certo? Já os lugares, eles se modificam por duas razões. Ou pela natureza, que foi lá e fez a modificação natural, ou pela ação do ser humano naquele lugar. Por exemplo, sobre a ação da natureza num determinado lugar. Quando vamos pensar no Japão, quando vem a onda do tsunami, lava toda a cidade, o
cai bem forte a onda lá. Destrói as casas não ficam igual. Então, isso é uma modificação dos lugares pela ação da natureza. Pode ser pela chuva forte, que acontece bastante no Brasil, não é? Quando chove, destrói os lugares. Pode ser pela neve, lá nos outros países que neva, né? Que cai a neve e destrói os lugares, soterra. Pode ser pelas queimadas. Vamos supor, acontece queimada numa floresta, depois que acaba a queimada, a floresta é igual? Não, não é igual, certo? E sobre a modificação da paisagem por causa do ser humano, acontece porque o ser humano destrói aquele lugar e faz moradias, por exemplo. Ou ele destrói aquele lugar e reconstrói de uma maneira mais atualizada, que é o que vocês vão ver nas próximas imagens. Então, de forma resumida, acontecem modificações nos lugares por dois motivos. De forma natural, por causa da natureza que vai lá e modifica, transforma, ou por elementos humanizados, que somos nós que vamos lá e destruímos e modificamos, certo? Agora escuta o texto porque vai falar exatamente o que a Pro falou. Nós no lugar. As imagens das páginas anteriores representam o que acontece de forma geral com as pessoas ao longo dos anos. É importante termos essa noção para pensarmos um pouco sobre as mudanças que podem ocorrer em nossas vidas. Você viu até aqui que tudo vai se modificando com o tempo. Os bebês crescem, tornam-se adolescentes, depois adultos, o entorno da sua casa modifica-se e o mesmo ocorre no entorno da escola. Primeiro ano tudo muda, certo? As mudanças acontecem pela ação da natureza que a Pro falou, que é a mesma coisa de elementos naturais, ou pelo trabalho humano, que são os elementos humanizados, quando a gente vai lá e destrói e constrói do nosso jeito, certo? Aí tem um exemplo aí, ó, de mudança, o moço pintando o muro, e lá embaixo tem as nossas atividades. Ó, vamos procurar entender um pouco melhor sobre o momento em que estamos? Aqui, ó, o ícone azul. Agora responda. Primeira bolinha, qual é a sua idade? Eu já sei. O adulto que está do lado de você também sabe, mas responda para ele e depois a gente confere, tá? Segunda bolinha. Ao longo dos anos, sua aparência mudou muito. Não foi? O que mudou? A gente até respondeu isso em ciências já. Vocês falaram que cresceu o dente, ficou mais cabeludo, não foi? Responde aí para o adulto, depois a gente confere. A outra atividade nesse ícone, nessa frase rosa, fala assim, ó. E você, o que acha? Você gostou das mudanças que aconteceram com você? Sim ou não? E por que você gostou ou por que você não gostou? Responda por o adulto, depois a gente confere, certo? Mas é sempre bom, primeiro ano, a gente ter essas mudanças. Já pensou? Vocês no primeiro ano com 7 anos de bebezinho? Nada a ver, né? Aí, embaixo dessa pergunta aqui, tem mais um pedacinho de fala do texto, ó. Com o passar do tempo, as pessoas mudam e os lugares à sua volta também. Você consegue observar alguma mudança na casa em que vive ou na escola, de quando você era menor para hoje? Assim, primeiro ano, talvez na escola vocês não percebam as mudanças, porque vocês chegaram esse ano e já chegaram quando a escola estava reformada. Mas a escola mudou bastante. Por exemplo, até o ano passado não era aquela entrada
que tem hoje, certo? Vocês se lembram também, mas essa mudança vocês vão se lembrar. Lembra quando a gente teve que ter aula lá no pátio, porque estavam colocando grades, modificando as grades da nossa janela? Essas foram algumas mudanças que teve no nosso ambiente. Agora eu quero saber na sua casa. Desde quando você era nenenzinho até agora, aconteceu alguma modificação? A mãe, o pai ou o adulto que está aí com você mudaram alguma coisa na casa de vocês? Observa e responde para o adulto, depois a gente confere, tá? Porque esse daqui é de responder. E coloca lá na outra página. Ó, essas imagens são exemplos daquilo do texto, que as coisas, os lugares também sofrem modificações. A primeira imagem, ó, cada imagem tem um número embaixo. A imagem 1, 2, 3 e 4. Na imagem 1 está escrito lá embaixo, ó, imagem da Amazônia no ano de 2016, figura 1. Do lado, já sofreu uma alteração, ó, imagem de gado criado, onde existia a floresta amazônica, no ano de 2018, essa é a figura 2. Já sofreu uma modificação da primeira imagem para a segunda, certo? A gente vai conversar sobre isso depois. Agora veja a imagem 3 e a 4. Fala assim, ó. Imagem da Avenida Paulista em São Paulo no ano de 1902, há muito tempo atrás. E do lado, fala assim. Imagem da Avenida Paulista em São Paulo no ano de 2019, ou seja, no ano passado. É o mesmo lugar, só que sofreu alterações e muitas. Olha aí. Olharam? Isso. Agora, antes da gente fazer a atividade da próxima página, eu vou mostrar algumas modificações que aconteceram em Mauá para vocês terem noção, certo? Esse daqui, o Maurício é fã. Estação de trem, não é, Maurício? Ó, estação, olha só a mudança aqui, ó. Todo mundo já foi na estação de trem, pegou trem, né? Eu tenho certeza. Pronto. Na primeira imagem mostra a estação de trem de Mauá. Essa é até uma foto até que atual, porque ainda existem fotos de muito antes dessa, onde os trilhos eram realmente de madeira, muito antigo. Ó, 1950. Às vezes até o vô de vocês nem eram nascidos. E do lado a estação de trem de Mauá atual. Todo mundo conhece essa daqui, ó. Com ferros mesmo, né? Mas a próxima vocês vão notar na cara a diferença. Olha, primeiro ano, a rua que vocês sobem para ir no colégio, como era antigamente. Feia, né? Ainda algumas mudanças na paisagem, nos lugares, são boas, certo? Vocês conseguem se imaginar, por exemplo, subindo essa rua aqui, ao invés de ser asfalto, ser de terra? Não, né? Estranho. Ainda algumas mudanças são boas. Essa daqui foi boa. Olha aqui as pessoas. Cheio de gente. Parece uma feira, né? Nessa rua aqui não tem feira mais. Porque o centro de Mauá, hoje em dia, tem muita gente. E aqui, como que os carros iam para o centro se houvesse uma feira aqui? Ia atrapalhar a nossa vida, não ia? Mudanças às vezes são boas, tá? Agora vamos para a próxima? Mesmo? Então coloca lá na página 32. Na página 32,
vai falar sobre aquelas imagens da página 31, certo? Sobre essas imagens. Aí fala assim, ó, na página 32. Ou, compare as figuras 1 e 2 da página anterior e responda ao que se pede. Ó, o bonequinho da fala aí, ó. A. O que você vê na figura 1? Volta lá na página 31 e veja o que você vê na figura 1, responda para o adulto. Depois a gente confere. Questão B. O que você vê na figura 2? Fácil, em primeiro ano. Na questão C, fala assim: circule de preto o animal que aparece na figura 2. Mais fácil ainda, porque só apareceu ele de animal, né? Na questão D, fala assim: quais são as diferenças entre as duas imagens? Na imagem da floresta amazônica e a do boizinho, do gado, qual a diferença entre uma e outra? Muito fácil, né? Primeiro ano. Vocês vão responder a questão A e B para o adulto que está do lado de vocês. Na questão C, você vai circular o animal. E a questão D, não tem o bonequinho de fala. Então, vocês vão precisar escrever aqui do ladinho, tá? Pede para o adulto que está aí do lado de vocês fazerem pequenas linhas aqui, tá bom? Fácil, fácil, fácil. Na questão 2, fala assim: agora compare as figuras 3 e 4 da página anterior e responda. Agora é sobre a Avenida Paulista, certo? Questão A. O que você vê na figura 3? Responde aí para o adulto. Na questão B, fala assim, ó. O que você vê na figura 4? Muitas coisas mudaram da figura 3 para a figura 4. Eu quero que você responda para o adulto o que mudou aí, tá bom? Questão C. Assinale o que elas apresentam de semelhante. O que a imagem 3 e 4 tem de igual? Primeiro quadrado, árvores. Segundo quadradinho, ruas. Terceiro quadradinho, pessoas. Ou quarto quadradinho, prédios. Tem uma coisa aí, primeiro ano, que tem muito na primeira imagem e que aparece na segunda, mas aparece em menor quantidade. O que será que é? Essa é a dica que eu dou, certo? Na questão D, fala assim: assinale as diferenças entre elas agora. Entre a questão 3 e 4, o que tem de diferente aí? Muita coisa, né? Primeiro quadradinho, árvores. Segundo, ruas. Terceiro quadradinho, pessoas. Ou quarto quadradinho, prédios? Tem duas alternativas muito gritantes aí, certo? E na questão E, fala assim: assinale aquela que corresponde a uma foto mais recente do lugar. Entre a fotografia, aliás, 3 e 4, qual é a mais atual lá da Avenida Paulista? Qual que está mais perto da de 2020? Se você for pensar assim, é aquela que está preto e branco ou aquela coloridinha do lado? É o que mais se parece com o que a gente tem hoje. A questão primeiro quadradinho, figura 3, ou segundo quadradinho, figura 4? Muito, muito, muito fácil em primeiro ano. Próxima. Na próxima página, primeiro ano, ele fala sobre as diferenças entre os lugares. É assim, primeiro ano. Pessoas, primeiro ano, não são iguais. São? Não são. E algumas delas também vivem em locais diferentes.
Isso pode acontecer por vários motivos, como por exemplo o estilo de vida, ou seja, algumas pessoas têm algumas preferências e a outras não. Por exemplo, eu gosto de morar em prédio, outras, não, eu prefiro casa. Já aconteceu isso, não é? Ou pelo fato de algumas terem mais dinheiro e outras nem tanto assim, certo? Isso se chama pelo fator econômico. Ou seja, se ela tem um pouquinho mais de dinheiro, ela mora em um lugar melhor. Se ela tem pouco dinheiro, ela mora em um lugar não tão bom assim, certo? Escute aí o texto. O lugar é nosso espaço de vivência, conhecido, e com que nós temos uma ligação sentimental. Com lembranças boas e ruins, é uma referência em nossa vida. Até aqui você estudou as mudanças em você e nos lugares ao longo do tempo. Agora você vai perceber que, no tempo presente, há diferentes lugares de diferentes tamanhos, feitos de vários tipos de materiais. Aí tem a figura aí gritante de diferença. Tem uma diferença muito grande aí, não tem? Primeiro ano. Embaixo dessa fotografia está escrito: imagem do bairro de Paraisópolis e São Paulo. E mais um pedacinho do texto. Mas como se explicam as diferenças? Há muitas explicações para a existência de diferentes lugares, mas em muitos casos elas estão ligadas à quantidade de dinheiro. Lembra que a Pro falou? Pelo fator econômico que as pessoas possuem, ou seja, se elas são pobres, miseráveis ou ricas. Eu acho que na apostila de vocês não deveria ter a palavra miserável, é muito forte, não é? Agora voltando na imagem aí. Primeiro ano, olhando a imagem, quem vocês acham que tem condições melhores? Que tem mais dinheirinho? As pessoas que estão morando nos prédios chiques ou que estão morando nessas casinhas aí que não tem nem cimento na parede, não é nem rebocada? Quem vocês acham que tem mais dinheiro? Disso que fala essa parte, certo? Que vai existir diferenças por causa de gostos. Eu prefiro morar em tal lugar, ou eu prefiro morar em outro lugar, ou pelo dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu moro num lugar melhor. Se eu tenho menos dinheiro, eu moro num lugar não tão bom assim. Essa parte é fácil e triste, não é? Porque aqui no Brasil é assim mesmo. Inclusive, essa foto é aqui no Brasil, em São Paulo. Na atividade, lá embaixo, onde tem essa mãozinha aí no ícone azul, onde está faltando as letrinhas que vocês sabem por quê, porque é propegou do caderno digital, fala assim, na lista, assinale os lugares que você conhece. Fácil, isso daí é resposta pessoal. Primeiro quadradinho. Você conhece o Horto Municipal? Esse tempo que fica vindo pra cá. Olha, você conhece o Horto Municipal? Você conhece aqui, Sabe esses parques que tem aqui em Mauá que tem muito verde? Isso é um Horto Municipal. Você conhece algum parque aqui em Mauá que tem bastante verde? Tem um aí, certo? Se você conhece algum parque desse jeito que a Pro falou, faz um X, certo? Que são aqueles parques que tem florestas. Tem um, eu vou falar, lá no Guapituba. Alguém já foi lá no Parque do Guapituba? Lá é um horto municipal, porque tem bastante árvore, certo? Não são árvores comuns,
São árvores dos restinhos da floresta que sobrou aqui de Mauá. Você conhece aquele parque? Se você conhece, faz um X. Embaixo fala assim, ó. Você conhece alguma escola? Se você conhece, faz um X. Você conhece alguma praça? Se você conhece, faz um X. Você conhece alguma igreja? Se você conhece, você faz um X. E o último quadradinho, você conhece o shopping center? Quem não conhece, né? Primeiro ano, se você conhece, faz o X. Se você não conhece, porque pode ser que tenha criança que não conheça, aí você não faz o X. Muito fácil essa página, certo? Na próxima página é a última. É a nossa última página de geografia, dos 4 capítulos. Fala assim, ó. Pense nos lugares que você assinalou no exercício anterior. Qual deles você gosta mais de visitar? Você vai ter que responder aí embaixo. Esse daí não é de boquinha. É só você olhar lá e ver como se escreve. Fácil. Qual que você gosta mais? O horto municipal, aquele parque bonito que a Pro falou, que é cheio de árvore? A escola, a praça, a igreja ou o shopping center? Aí tem mais uma perguntinha. Imagine que você está lá neste momento. O que você mais gosta de fazer neste lugar? Desse lugar que você escolheu, o que você mais gosta de fazer lá? Aí, ó, tem mais uma coisa para fazer na parte do cri-cri. Em uma folha avulsa, faça um desenho bem colorido que represente tudo isso e compartilhe sua experiência com os colegas da sala. Então, vocês vão pegar uma sulfite e vai desenhar vocês nesse lugar, fazendo essa atividade que você gosta de fazer. Lembra que você respondeu. Por que você gosta desse lugar? Então, você vai desenhar este lugar e você fazendo nesse lugar o que você gosta de fazer neste lugar. Muito, muito, muito fácil. É um desenho bem lindo, depois a Pro vai conferir, tá bom? No Vamos Relembrar, tem 3 palavras que vocês terão que colocar nas respectivas lacunas. Lembra que a lacuna é o espacinho para a gente colocar a palavra. Complete os espaços em branco usando as palavras abaixo. Pequenas, tempo e grandes. É o que está aqui, ó, nesses espacinhos em amarelo. Pequenas, tempo e grandes. Na questão A fala assim. Os lugares variam ao longo do... Qual é a que se encaixa aqui? Pequenas, tempo ou grandes? Embaixo, na questão B. No tempo atual, os lugares também variam. Por exemplo, de acordo com o tamanho, há casas. E aí? Pequenas, tempo ou grandes? E pequenas, tempo ou grandes? É fácil, primeiro ano. Nessa última foram os únicos 2 tamanhos que sobraram, certo? E na autoavaliação é sobre o que você entendeu, o que você entendeu mais ou menos ou que você não entendeu nada. Ó, chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque um X na reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. No capítulo 1, ó, aprendi referências de posicionamento como em cima, embaixo, dentro, fora, direita e esquerda. Nós aprendemos algumas coisinhas dessas em matemática também. Você aprendeu? Você aprendeu mais ou menos ou não aprendeu nada? No capítulo 2, aprendi como são formadas as famílias e o que pode torná-las diferentes. Lembra? Não existe família igual. Você aprendeu isso? Você não aprendeu? Aprendeu mais ou menos ou não aprendeu nada? No capítulo 3,
Aprendi que a cultura e a natureza podem influenciar na organização das famílias e de suas moradias. Lembra que a Pro ensinou os tipos de moradia, que a gente falou sobre a casinha do índio, dos iglus, lembra? Você aprendeu? Você aprendeu mais ou menos? Ou não aprendeu na dica de nada? E no capítulo 4 fala: compreendi que os lugares se modificam com o tempo. Lembra o que a gente acabou de estudar nesse capítulo? Você conseguiu entender que assim como nosso corpo, os lugares também se modificam com o tempo? Sim, eu entendi. Eu entendi mais ou menos. Eu não entendi nada. Isso daqui é uma autoavaliação, tá? Eu espero que todo mundo tenha aprendido. E aí encerra-se o capítulo 4 de Geografia, primeiro ano. Vou dar um tempinho para vocês, certo? E depois a gente corrige, fechou? Então, beijos, beijos, beijos. E até mais. Tchau!